mentiroso, você era sujo, você era fofoqueiro, briguento, você era chato, você era feio, você era esquisito. Eu digo isso porque isso era tudo que eu era. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 11 anos, gente, eu era esquisita demais. Você lembra, Marquinhos? Tem mais alguém aqui dessa época? Você lembra, né, Marli? Eu era muito esquisita, né? As pessoas olhavam pra mim o tempo inteiro achando que eu estava endemoniada, porque eu era muito esquisita. Você olhava pra mim, eu tava... parecia uma pitbull, sabe? Mas olha o que... Fala Zé Goltares diz, né? Olha o que Deus fez comigo. No meu olhar eu carregava um pouco de morte. Né? Mas hoje Deus trouxe vida, porque alguém pregou para mim. Eu reconheço quem são as pessoas que Deus usou para me restaurar, e não foram poucas, e não foi só num momento. Eu sei quem me ensinou a orar, eu sei quem me ensinou a amar a palavra de Deus, eu sei quem me ensinou a jejuar. Eu me lembro que eu participei do primeiro encontro com Deus que a igreja fez, né? Quando começou toda a visão celular na igreja e tudo mais, foi lá no Amas. Um frio de rachar. Cíntia participou desse encontro, Lu participou desse encontro. E eu me lembro que eu estava naquela capela lá em cima, aquela que a gente não usa mais, aquela pequenininha. E eu lembro que de repente eu estava numa ministração, lá atrás na capela, recebendo a ministração. E quando eu me dei por mim, eu estava no pé da pastora Vânia, secando meu nariz. Quando você chora, sabe? Aquele choro que sai do nariz. Eu tava ali, eu passando aquilo ali na canela da pastora Vânia. E ela não teve nojo, ela não teve nada. Ela me pegou no colo, ela orou por mim. Ela me consolou, ela ministrou sobre a minha vida. Tantos pastores que eu vejo hoje que eu falo, gente, foi boca de Deus para mim. Pastor Encarnação, pastora Angélica, pastor José Roberto. São pessoas que tiveram influência poderosa sobre a minha vida. Pessoas aqui na casa, aqui na igreja, que foram um canal de bênção para a minha vida. Marquinhos e Cíntia, Luiz Júnior, foram bênção, foram amigos, são amigos que tanto me abençoaram, que tanto me exortaram, que tanto pegaram no meu pé. Quando eu era discípula da Cíntia, quantas vezes ela olhava para mim e falava, você vai fazer sim. E sabe por quê? Porque ferro se afia com ferro. Você lembra disso? As pessoas foram usadas para me ensinar sobre Jesus. Essas pessoas foram usadas para mostrar para mim o quanto eu precisava de Jesus. O fato de eu estar aqui hoje não é mérito meu, não. Não é mérito só meu. Sabe, para eu estar aqui hoje, para eu estar com a minha família hoje, para eu estar casada, para eu ser uma mãe, para eu ser uma mulher de Deus, para eu ser uma serva de Deus hoje, eu não precisei de uma pessoa só. Deus usou várias pessoas para abrir a boca e para dizer, você está errada. Para dizer para mim, você precisa tomar posição, você precisa mudar, você precisa reconhecer que Jesus não precisa de você, você precisa dele. Deus levantou pessoas para pagar passagem para eu vir para a igreja, para me dar carona para eu voltar, porque eu não tinha dinheiro, eu morava lá em Santa Efigênia. Então às vezes eu descia de ônibus e voltava a pé. Porque eu não queria chegar na igreja suada, que eu tinha esperança de casar aqui na igreja, né? Não casei. Enfim, não casei com ninguém daqui, né, na época. Mas eu chegava aqui arrumadinha e depois subia a pé de volta. Quantas vezes eu não tinha dinheiro para descer, alguém falava, não, arruma que eu te dou aqui. Eu te dou carona de volta. Quantas vezes Deus investiu pessoas na minha vida para pagar congresso de louvor, para me ajudar, para sentar comigo, sabe, para pregar, para fazer visita, para orar por mim, para jejuar comigo. Teve uma pessoa que jejuou comigo 90 dias. 90 dias de jejum de Daniel, foi o primeiro que eu fiz. E todos os anos eu faço, vários. Até hoje, porque virou um hábito, porque eu aprendi. Você não está aqui para sair, para distribuir panfleto. Isso aqui não é agência de publicidade, não é agência de marketing. Sabe, nós estamos aqui para tocar vidas. Nós estamos aqui para tocar vidas. Nós estamos aqui para tocar vidas. Você pode dizer isso? Eu estou aqui para tocar vidas. Só que a igreja do Senhor hoje é a igreja que quer ser cheia. A gente quer ser cheio. E ser cheio, ser cheio. Eu não sei se na sua casa tem um guarda-roupa lotado de roupas que não te servem mais. Lotado de sapatos que você não usa mais, lotado de casacos que você não usa mais. Às vezes você tem lá 20 caixas de joia. Mulher tem muito isso, né? Vai comprando por compulsão e acha que vai usar aquele cordão, e acha que vai usar aquele brinco, e acha que vai usar aquilo. Eu de vez em quando faço uma limpa, pego uma coisa e falo, ó, tal pessoa tal, tal pessoa tal. Porque
Senão a gente só vai enchendo. Só que a igreja não é lugar de encher. A igreja é lugar de transbordar. Você não está aqui para ser cheio, você está aqui para transbordar. Sabe, você não está aqui para reter. Porque o mar morto é morto. Porque ele é o mar que retém as águas que recebe. E água parada dá bicho. Água parada fede. Azeite estocado fica rançoso. Você tem um azeite, você tem uma gordura, você tem um óleo lá na sua casa. Se você não usar, se você não aquecer, se você não manipular aquele azeite, se ele ficar parado, se ele ficar ali só escondido, vai chegar um momento que você vai usar ele e vai falar, tá rançoso. Você já comeu óleo rançoso, comida com coisa rançosa, que nojo, que coisa ruim, que coisa fedida. O mar morto, todos aqui conhecem, ele é o mar onde os mares que estão, né, as águas desaguam nele, só que ele não tem para onde repassar isso, ele só recebe. E tudo que há nele não tem vida, ele não consegue gerar vida, ele não consegue gerar vegetação, gerar ali fauna e flora, vamos dizer assim, nele, porque ele morreu, ele só recebe. Igreja que só recebe é uma igreja que fede. Igreja que só recebe é uma igreja morta. Igreja que só recebe é uma igreja egoísta. Você já parou para pensar que muitas vezes você está pensando, Deus me dá, e faz, e derrama, e ministra, e enche, e me enriquece. E aí Deus vai lá e te enriquece e te dá um carro. Você não dá carona para ninguém. Deus vai lá e te dá uma casa, você não chama ninguém para tomar um café na sua casa. A sua casa não abriga ninguém, a sua casa não aconselha ninguém, a sua casa não recebe ninguém. Ah, porque a minha casa é simples. Mentira. Desculpa esfarrapada. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Você pede a Deus para restaurar o seu casamento. Deus restaura. Ao invés de você ser espelho para outros casais, você fica lá no seu ninho de amor. Sem ser a igreja que distribui, sem ser a igreja que testemunha. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no texto que nós temos lido, 2 Coríntios 5:20. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 20. Desculpa. Todos encontraram? Vou ler lá com vocês que a minha versão aqui é diferente. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Amém? Amém? Amém. Esse termo, deixe que Deus os transforme. Há uma outra passagem na Bíblia que diz, portanto, irmãos, eu rogo-vos que deixe que Deus transforme a mente de vocês, o vosso modo de pensar. Tem coisa, meu irmão, que é Deus que tem que transformar. E que é Deus que faz, mas que é você quem deixa. Eu sempre digo para quem eu estou aconselhando, Deus não é oferta, Deus é demanda. Deus não é para quem precisa, Deus é para quem quer. Muitas pessoas dizem, por que o mundo está em sofrimento? Por que o mundo está em agonia? Por que o mundo está em tragédias? Não é porque Deus não existe, não é porque Ele não está disponível. Ele não é oferta, Ele é demanda. Então as pessoas sofrem, as pessoas padecem, as pessoas caem, as pessoas morrem. Não é porque Deus não existe, é porque elas não desejam esse Deus. Você está aqui na igreja, às vezes há tanto tempo. Sabe por que a sua vida não foi transformada? Não é porque essa igreja não tem Deus, porque ela tem. Não é porque a célula que você participa não tem Deus, porque tem. Não é porque os líderes que estão pagando preço, estão gastando gasolina, estão deixando aberto mão de tempo, da casa, do conforto, do descanso, de um momento que eles podiam estar ali com a família para receber você, ou para ir até a sua casa, para ministrar. Não é que isso não tenha Deus, é que você não quer. Você não deixa. E a Bíblia diz, em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele.
A primeira coisa que nós precisamos entender, só pode anunciar a palavra de Deus quem é amigo dele. Só pode dizer sobre uma pessoa quem conhece essa pessoa. E uma coisa que Deus ministrou muito forte no meu coração de um tempo pra cá: você só vai amar aquilo que você conhece. Sabe por que eu amo meu marido? Porque eu conheço ele. Sabe por que eu amo os meus filhos? Porque eu conheço ele. Eu posso dizer pra vocês todas as qualidades, todos os defeitos do Sérgio, porque eu o conheço. Mas eu posso dizer isso também porque eu o amo. E eu só amo aquele homem porque eu conheço ele. Conheço ele com os defeitos dele, e ele é metódico mesmo. Ele falou aqui que ele é metódico mesmo. Se ele chegar na sua casa e tiver um quadro torto, ele vai dar até... Ele vai ficar tentando resetar o sistema o tempo inteiro assim, ó. Até ele falar: dá licença, deixa eu só arrumar aquele quadro ali, porque ele é metódico. Ele só não é mais metódico que você, Marquinhos. Mas é ex-discípulo, né? Então assim, porque quem gerou o Sérgio nos joelhos também, aqui, ó. Sabe quem pregou, quem ajudou a lavar? Aquele pastor ali, ó. Nosso amigo, né? Nosso profeta. Foi sobre nós, é sobre nós até hoje. Amém. E aí eu posso falar de quem eu conheço. Se eu tiver que falar para você do Marquinhos, eu posso falar. E eu posso falar muito bem, porque eu o conheço. Eu sei as lutas, as dificuldades, eu sei o que ele passou. Imagino ainda, talvez saiba do que ele passa, mas eu posso dizer sobre ele porque eu o conheço. Você pode dizer de Jesus quando você o conhece. Você pode dizer de Jesus quando você é amigo dele. Você está aqui hoje para aprender a amar a palavra que você vai pregar. Você está aqui hoje para aprender a amar o Deus que você vai derramar. Sabe por que muitas vezes o nosso evangelismo não flui? Sabe por que muitas vezes a gente chega diante de alguém e fica... e não sai. Sabe por quê? Você não tem o que falar, você não está cheio. Você não tem o que dar, não entrou nada aí. É muito difícil você falar de uma pessoa que você não ama. É muito difícil você falar de uma pessoa que você não é amigo, que você não gosta, que você não tem interesse por ela, pela vida dela, pelo que ela representa. Você já falou de alguém que você não conhece? Você já falou de alguém que você tem só ideia? Eu posso te dizer alguns fatos históricos sobre pessoas que eu conheço. Eu gosto muito de fulana de tal, né? Eu gosto muito da Kate Middleton. Eu posso dizer algumas coisas sobre ela, posso dizer o carro que ela ocupa, posso dizer o palácio que ela vive, posso dizer a coroa que ela recebeu, posso dizer o dia que ela casou, quantos filhos ela tem, quem é o marido dela, quem eram os sogros dela, quem eram os avós, quem são os pais, a profissão dela. Mas isso não vai mudar nada. Sabe por quê? Eu não a conheço, eu não sou amiga dela, então eu não vou gerar em você interesse por isso. Mas quando você está cheio da palavra, porque você é amigo, porque você se deixou ser transformado de inimigo para amigo, você então está cheio da palavra de Deus e você pode liberar essa palavra. Sabe qual é o evangelista mais bem sucedido? Aquele que está apaixonado pelo que ele vai entregar. Aquele que está cheio do Deus que ele vai entregar. Sabe, meu irmão, quando a gente vai evangelizar, quando você vai dizer do Senhor para alguém, quando você vai liberar uma palavra, a pessoa tem que olhar em você, ela tem que ver. Ele já comprou esse produto, ele usa esse produto. Alguém que trabalha com venda? Aleluia! Alguém que trabalha com venda? Trabalha com venda? Como é que você vende? Como que você vende? Conhecendo o seu produto. Conhecendo. Gente, se venda é assim. Eu trabalhava na Vivo e eu era cliente da Vivo. Porque para mim não fazia sentido eu trabalhar na Vivo e ser cliente da Oi, da TIM, da Claro. E quando alguém chegava lá falando, olha, mas a Vivo isso, mas a Vivo aquilo, mas a Vivo aquilo outro. E eu dizia, olha, eu também sou cliente, eu sei que tem essa dificuldade, eu sei que tem essa barreira, mas olha as vantagens, olha as qualidades, porque eu também uso. E aí um dia alguém foi lá e me levou para trabalhar na TIM. E eu fui para a TIM. O que eu fiz? Portabilidade. Porque eu precisava vender algo que estava em mim, que eu usava, que eu confiava. Como que eu vou dizer como que eu ia dizer para o meu cliente, olha, eu tinha uma boa operadora. Se o meu celular era da Vivo, eu estou falando sobre venda. Jesus não é venda, Jesus não é mercadoria. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é agente transformador na sua vida. Jesus é redentor, é aquele que te redime do pecado, da morte, da desgraça, da condenação. Só que tem crente que não sabe vender o produto, muito menos falar de Deus, porque se ele trabalha para uma empresa e consome outra empresa. Ele
seguir, ter êxito no seu evangelismo, na sua célula, na sua mensagem, quando a sua vida for incendiada e for cheia da presença de Deus. As pessoas não vão olhar se você gagueja, as pessoas não vão olhar se você tem quantos dedos você tem na mão, as pessoas não vão olhar se você tem cabelo, se você não tem cabelo, se você é bonito, se você é feio. Sabe o que elas vão olhar? Se tem fogo saindo dos seus olhos, se tem fogo saindo dos seus olhos. Quando a Bíblia descreve Davi, eu amo esse texto, amo. Vamos lá para 1 Samuel. Deixa eu achar aqui. Dezesseis. Dezesseis, 7. O Senhor disse assim, a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Versículo 8. Vamos lá, deixa eu ler ali o 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou a Samuel, mas Samuel disse: esse também não foi escolhido pelo Senhor. 9. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? E Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós vamos oferecer o sacrifício, e nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um velho rapaz. Olha o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre Davi. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo. Há uma beleza na pessoa que é cheia de Deus. Os irmãos de Davi eram gatos. Era um projeto Thor. Entendeu? Aquele cara que você fala: uau! Mas havia uma beleza em Davi que também era bonito, mas que o Senhor via nele um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. Alguém escolhido por Deus, quer dizer, eu e você. Quantos aqui são escolhidos por Deus? Amém. Quantos aqui são escolhidos por Deus? Quantos aqui são escolhidos por Deus? Deve haver uma beleza de Deus em você. Segunda característica, deve haver saúde espiritual em você. Como um doente ministrará cura sobre outro doente. Você precisa ser alguém saudável, mas a terceira característica é a que impacta o meu coração. Davi era alguém que quando olhavam para ele, diziam: ele tem os olhos brilhantes. Ele tem um olhar que brilha. Deve haver um brilho nos seus olhos para falar de Jesus. Minha irmã, eu sei vender qualquer produto que você colocar na minha frente, mas a coisa que eu mais me alegro de fazer é falar do Deus que eu sirvo. É falar do Deus que mudou a minha história. É falar do Deus que mudou o meu destino. Ele não mudou o meu passado. Ele muda o meu presente. Ele me dá um futuro glorioso. Eu posso falar para vocês aqui durante 12 horas sobre Ele. Ininterruptamente. Se é para aplaudir Ele, não faz Ele. Glória a Deus. Eu posso falar sobre Ele, eu consigo falar sobre Ele, eu consigo dar o meu testemunho. Quando aquele rapaz lá esqueci o nome do... Como é que eu chamo o negócio do... Efete, é porque pra mim ainda é CTU, entendeu? Eu tô na outra geração ainda. Quando aquele rapaz, no lugar que nós fomos lá, sentou, quando eu sentei do lado dele, e eu comecei a dizer pra ele sobre Jesus, ele parou de ler o livro que ele estava lendo, e ele estava lendo um livro, com um marcador, com tudo, com régua. E ele fechou, e eu entrei num assunto perguntando para ele se ele estava estudando desenho técnico. E ele falou que sim.
E eu falei, olha, desenho técnico é uma coisa muito difícil e tal, né? Você tem que ter noção. Você faz à mão, você faz com régua. Ele falou assim, nossa, eu tô passando uma luta porque eu não sei unir 2 pontos para fazer uma reta. Eu falei, então você tá na luta mesmo. E aí foi o gancho que eu peguei. Para fazer isso, você tem que ter fé. E aí eu entrei. Só falando sobre fé para ele. Falei, olha, quando eu fui estudar, eu não tinha condição de pagar, né? Eu fiz faculdade no Gramber, eu trabalhava no escritório, mas eu tinha que ajudar em casa. E eu, nossa, passei um perrengue. E eu tinha que estudar tantas matérias. E na época eu gostava de matemática, mas as primeiras matérias tinha muita matemática, tinha muito cálculo. Eu tive que me esforçar, mas Deus me deu vitória. Deus colocou pessoas e comecei a falar para ele sobre Deus e ele fechou o livro. A hora que ele fechou o livro, aí eu descasquei. Aí eu falei, olha, porque Jesus me deu graça para pagar. Jesus levantou gente para me ajudar nas passagens, no lanche. Tinha dia que eu ia sem janta do escritório, alguém chegava, não comia meu almoço. Eu falei, então eu vou comer minha janta. E comecei a falar para ele. E de repente eu estava evangelizando aquele rapaz com aquilo que eu havia vivido. Porque sabe o que a Bíblia diz, meu irmão? Você tem que ser o testemunho vivo do Deus que você serve. Você deve ser cartas que o mundo possa ler. Você deve ser flecha que acerta o alvo. Você está aqui hoje, não é para ver vídeo só, não é para ser cheio de mensagens positivas. Porque nós não vamos para a rua dar mensagem positiva, nós vamos oferecer mudança de vida. O que Jesus fez na sua vida é isso que você vai liberar. Eu era um adúltero, mas Jesus restaurou o meu casamento. Quantos adúlteros lá fora precisam ouvir isso? Eu me cortava, mas hoje eu sou uma princesa nas mãos do Senhor. Eu me prostituía, eu fazia nudes, eu trocava nudes por Pix, porque é a moda agora. Mas hoje eu sou valorosa, hoje eu sou amada, hoje eu sou valorizada. Quantas moças precisam ouvir isso? Muitas vezes a gente vai querer abrir Deuteronômio e ler para o mundo. O mundo não sabe interpretar Deuteronômio, mas ele sabe interpretar um crente cheio do poder de Deus. Ele sabe interpretar uma mulher que foi restaurada. Sabe, uma Esther que foi feita mãe de filhos. Um desgraçado que foi feito um homem honrado. Alguém que era perseguidor que foi feito apóstolo. O mundo sabe ler testemunhos. Quando nós vamos para o texto de 2 Reis, que a mulher diz, eu vejo que ele é um grande homem de Deus. O mundo nos vê, o mundo nos enxerga, o mundo nos lê. Quantas vezes eu peço a Deus graça, e eu falo, Deus, eu não quero só ser cheia, porque eu não quero reter o que o Senhor me der, o que o Senhor me dá, o que o Senhor faz em mim. Todas as pessoas que estão servindo a Deus não se conformaram em reter, não se conformaram em receber, mas elas querem derramar. Sabe quando você acorda 3 horas da manhã para orar, você está derramando. Sabe quando você vai para o monte nesse frio que está fazendo? Samuel, Sérgio e Marquinhos, né, foram para o monte. No dia, ano passado, eles fizeram um propósito para o monte, os 3. E aí no dia mais frio do ano, estavam os 3 lá no previdenciário, no alto do alto do alto do alto, orando no frio. Sabe para quê? Para derramar. Para não reter. Sabe quando você jejua até 6 horas da tarde? É para derramar. Só faz isso quem quer derramar. Só faz isso quem quer entregar. Sabe, só acorda às 6 horas da manhã para preparar uma mensagem, para preparar um texto, para orar, para mandar num grupo, para incentivar uma célula, para falar bom dia célula, bom dia povo de Deus, bom dia casais, bom dia pais, bom dia mães, bom dia empreendedores, bom dia grupão, bom dia casa. Só quem quer derramar. Porque quem quer receber, quem não quer falar do que vive, quem não quer falar do melhor amigo, quem não quer falar da palavra de Deus, fica salvo, sentado e satisfeito. Se tem algum salvo, sentado e satisfeito aqui essa noite, eu quero te dar uma má notícia. Deus vai te pegar na curva. Aleluia. Deus vai fazer em você uma obra, porque a igreja do Senhor não foi chamada para sentar, para ficar calada e para ser satisfeita. Nós não somos uma igreja passiva, nós somos uma igreja ativa. Nós não somos uma igreja inoperante, nós somos uma igreja operante. É a igreja que abre mão de tempo, é a igreja que abre mão de prazeres, é a igreja que abre mão de tudo por amor aos perdidos. A gente não está querendo encher a igreja. Pastor Abraão disse aqui da última vez que ele estava ministrando para nós na terça, e eu falei, isso é uma verdade. A gente quer encher a igreja para quê? Não tem nem cadeira para esse povo todo.
Não tem nem espaço para esse povo todo. Mas sabe o que a gente está fazendo? Cumprindo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que crer e for batizado será salvo. Você tem noção do que você está se dispondo a fazer? Você está salvando casamentos, você está salvando jovens. Meu irmão, Deus me colocou numa situação que eu caí de paraquedas no meio dessa situação. Assim, eu caí de paraquedas literalmente, e a hora que eu vi, eu falei, poxa Deus, o que eu estou fazendo aqui? É literalmente isso. Eu caí no meio de uma situação familiar, de uma família que nem da nossa igreja mas que são crentes que servem a Deus, vivendo uma destruição tremenda, vivendo uma perda tremenda, vivendo uma tragédia, sabe, um descobrimento de várias mentiras, de várias armações, de coisa muito suja, de coisa podre, entre crentes assim, que foram manipulando aquela família, que roubaram aquela família, sabe, que usaram a filha daquela família sexualmente, e assim, coisas muito severas, coisas muito sérias, de gente que é salva, sentada e satisfeita. Mas Deus colocou alguém lá, e esse alguém era eu. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mais uma, Senhor. Mais uma para eu dizer, minha filha vai tomar um banho, minha filha vai se cuidar, minha filha se valoriza, minha filha para de fazer isso. E aí eu estava esse final de semana, fui no Congresso de Mulheres lá em Perdões ministrar, e eu cheguei lá, saí do culto bispo, depois do culto bispo, e cheguei lá de madrugada. Meu telefone tocou 15 para 5 da manhã, e eu fiquei até 7 horas com a mãe dessa menina no telefone. Eu tinha acabado de chegar de viagem lá. E aí eu fiquei até 15 para 5 falando para ela sobre Jesus. Mas sobre um Jesus operante, sobre um Jesus ativo, sobre um Jesus que transforma, sobre um Jesus que muda, sobre um Jesus que precisa ser experimentado, vivido, sobre um Jesus que coloca uma mesa de banquete e quando você senta, você não precisa falar que não está com fome. Senta e come daquilo que Ele está te dando. Senta e usufrui daquilo que Ele está colocando diante de você. Só que eu falei, meu Deus, por quê? Aí Deus falou, você se colocou nas minhas mãos, eu te coloco onde eu quero para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. E é isso. Às vezes Deus vai te colocar em lugares, não só durante o evangelismo que nós vamos fazer, não só durante a cruzada, mas lá na sua célula. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Levanta sua mão, os líderes de célula. Às vezes Deus está te colocando lá na sua célula e as pessoas da sua célula mesmo não te valorizam. As pessoas da sua célula não te dão crédito. As pessoas da sua célula acham que vocês estão brincando, que vocês estão perdendo tempo. As pessoas da sua célula acham que vocês estão fazendo um cultinho, que vocês estão brincando de cultinho. Mas você sabe o preço que você paga. Você sabe por que você está lá. E sabe qual que é a nossa missão? Guerrear. E falar, Satanás, aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus vai me dar por herança. A hora que eu colocar os meus pés, Satanás, você tira o seu. A hora que eu colocar as minhas mãos, você tira a sua. A hora que eu levantar a minha voz em nome do Senhor, a sua voz se cala. É para isso que você está lá. Você está lá para aquele casal ser restaurado. Você está lá para aquela menina parar de se prostituir, parar de se cortar, parar de fugir, parar de mentir, parar de usar droga. Você está lá para aquele filho tomar vergonha na cara e ser um homem de Deus. Você está ali para ser sal e luz. É para isso que Deus nos chamou. Só que só pode fazer isso quem é amigo do Senhor. E amigo não retém. Amigo distribui. Eu cheguei lá em Perdões. E aí eu e a Fabi, a Fabiana Sinfrone, a gente é amiga há anos. A Fabi já foi minha kids em Coutinho. E aí ela assim, ô Aurora, aquela vozão dela, né? Ô Aurora, eu queria que você passasse o link da Shein, dos blazers que você compra. Eu falei, minha filha, tem Shein e tem Enjoei também, que a gente ama um brechó, né? Eu amo um brechó. E aí ela falou assim, porque eu tô precisando de uns blazers e tal. Você sabe, né, Aurora, quem é amigo compartilha o que é bom. E é isso. Já mandei para ela todos os links que eu tinha de blazer, de coisa da Shein, de promoção, de coisas que ela estava precisando. Eu falei assim, gente, é isso mesmo. Algo que para mim é tão bom, que me serviu, que me vestiu, que me agasalhou, sabe, que não me custou, que não me faliu. Por que eu não posso compartilhar? Aleluia. Por que você não está compartilhando Jesus que está mudando a sua vida? Por que você não está pregando Jesus que mudou a sua história? Por que você não está falando de Jesus? Está esperando uma cruzada? Está esperando um evangelismo? Eu amo ir no Bahamas e que a fila demore e que a menina seja bem lentinha para passar minhas compras.
que ela tá lá e eu tô esperando a oportunidade. Aí esses dias eu comprei um suco de uva, que os meninos amam suco de uva integral. De caixinha assim, eles não gostam muito não. Aí eu comprei um suco de uva integral e comprei um pão. Aí eu tô esperando um gancho pra falar com a menina, né? Ela tá passando assim. Isso, fica bem lentinha mesmo, que dá mais tempo pra eu falar. Aí ela passando as compras, lá em casa vai ter Santa Ceia hoje. Aí ela olhou pra mim e eu falei assim, você congrega onde? Aí ela assim pra mim, eu sou desviada da Assembleia de Deus. Eu falei, mas Deus tem um propósito na sua vida, como é que é seu nome? Ela falou, Sara. Eu falei, Sara, você tem o nome de uma grande mulher, você tem o nome de mãe de nações, você tem o nome de mãe de povos, você tem o nome daquela que carregou a promessa de Deus, daquela... E comecei, e eu falei assim, você sabe que Deus tem um plano na sua vida? E ela falou assim... E eu falei, então tá, Sara. Peguei o telefone dela, mandei mensagem pra ela, me deu o número errado. Tô esperando eu voltar lá no Barrão do São Vicente pra poder falar, Sara, hein? Me deu o número errado, mas eu te achei, que eu sei onde você trabalha. Mas eu fico esperando uma oportunidade, gente. Nem toda vez eu vou ter um folheto, nem toda vez eu vou poder orar, nem toda vez eu vou poder rolar com o demônio. Porque se tem uma unção que eu recebi da minha pastora, né? Que da minha pastora Vânia, da Amor Pastora, é caça demônio, né? Que eu vou no lugar, nós fomos almoçar, eu e o Sérgio fomos almoçar na casa de uma família. E há muitos anos atrás nós fizemos um processo de libertação com toda essa família, inclusive com uma criança. E essa criança, o Marquinhos até lembra dessa história, ele já foi lá conosco várias vezes. Às vezes essa menininha tinha 3 anos e meio, ela ficava 9, 10, 11, 12 horas endemoniada. E o demônio manifestava nela e pegava a família inteira, e era uma tragédia. Só que aquela família foi alcançada, eles foram batizados e seguiram sua vida. E esses dias, uns dias atrás, nós fomos almoçar na casa deles, num domingo. A hora que nós entramos dentro da casa, a irmã mais nova dessa menina, que ficava endemoniada, deu um grito lá na cozinha, a hora que nós chegamos dentro da casa. Aí a gente falou assim, ei, tudo bem, a menina? E começou a quebrar as coisas. Aí veio a mãe dela, olhou pra mim, aconteceu de novo. Falei, então traz a menina, vamos lá pro quarto. Eu morrendo de fome. Tinha saído do culto aqui, tava na larica mesmo, entendeu? Com vontade de comer, grampeada, bariátrica, mas eu tava com fome, né? Aí eu cheguei e nós ficamos lá no quarto, orando. Terminei de orar só resolve? Não. Tive que o quê? Liberar a palavra. E aí eu peguei a mãe dela e falei, já que eu tô com fome, agora você senta e me ouve. E comecei a ministrar. Porque nem todas as vezes Deus vai te usar para pregar quando você estiver nesse púlpito aqui, não. Porque verdade seja dita, a maioria de nós não vai ter a mesma oportunidade de estar aqui nesse púlpito, mas às vezes o seu púlpito é o trabalho que você está. É o ônibus que você entra, o seu púlpito é o caixa do mercado, o seu púlpito é a faculdade, o seu púlpito é a fila de banco, sabe? O seu púlpito é a sua família indo para o inferno. E você querendo púlpito, querendo microfone. Não, meu irmão, o microfone está aqui, ó. O púlpito está aqui, ó. É para você pregar, é para você dizer, é para você ser testemunho e dizer, olha, Deus fez. Eu orei, eu pedi, eu consagrei, eu jejuei, eu criei. E assim foi feito conforme eu criei. Deus restaurou seu casamento. Você acha que você ficar fazendo sexo 3 vezes por dia só? Parabéns para você, se você consegue, inclusive, uma salva de palmas. Mas não é por causa disso, não. Deus restaurou seu casamento para que você seja espelho para outros casais. Deus restaurou seu marido para que ele seja espelho para outros maridos. Deus restaurou essa esposa chata que você tinha, agora ela é legal, ela é linda, ela é maravilhosa, sabe para quê? Para ela ser espelho para outras mulheres. Deus está levantando essa igreja como Ele levantou ela no início. Essa igreja foi plantada nessa cidade em 1970. E talvez você não tenha a dimensão, você não tenha ideia, você conheça a casa, você tem ideia do que é a casa, mas você não tem ideia do que é a casa da bênção em Juiz de Fora para o Brasil e para o mundo. Em todos os lugares que a gente vai, em todos os lugares que a gente passa, tem alguém que saiu daqui, tem alguém que foi gerado aqui. O apóstolo da igreja hoje, o apóstolo Jair, é fruto de envio dessa casa. Ele saiu da... Olha para você ter uma ideia. Eu estava ouvindo as histórias e fui ligando.
Bispo Wilson saiu de Belo Horizonte, veio para cá, plantou, orou, jejuou, morreu por essa obra. Um belo dia sai daqui um obreiro, gerado por ele, ensinado por ele, chamado Jair. Pegou um trem da antiga que passava ali, com 2 bancos, foi para Conselheiro Lafayette, abriu uma igreja, começou a trabalhar com uma família, com 2, com 3, começou a frutificar. Daquela igreja saíram 2 famílias, uma abriu na cidade de Lavras, outra abriu na cidade de Perdões. Daquela igreja que saiu da cidade de Perdões, da cidade de Lavras, todo o sul de Minas, recebeu igrejas, foi evangelizado. Sabe por quê? Por causa dessa casa. Você não está numa terra infértil. Você não está no útero seco. Você não está em qualquer lugar. Valorize o útero que Deus te colocou. Valorize a terra que você está pisando. Se você crer, se você tomar posse, você vai ser enviado para pregar nas nações. Você vai ser enviado para subir morros, para subir favelas, para entrar dentro de hospitais, para entrar dentro de faculdades. Você vai ser usado por Deus poderosamente, porque a mesma unção que havia antes há hoje. A mesma graça que havia antes há hoje, só que eu não tomo posse e você não toma posse. Eu não uso e você não usa. Eu não quero e você não quer. Por isso nós não vivemos. Por isso nós não desfrutamos. Nós não nos tornamos amigos dessa unção, amigos desse mover, amigos desse poder. Só que quando alguém começa a tomar consciência e posse disso, essa pessoa começa a ser levantada pelo Senhor para fazer o que ninguém está fazendo. Deus chamou você para fazer o que ninguém está fazendo. Deus chamou mulheres aqui nesta igreja para cuidar de mães. Deus levantou mulheres aqui nessa igreja para entrar em hospitais, para falar para mães de doentes, para mãe de crianças debilitadas, para mãe de crianças deficientes, para mãe de crianças operadas e para levantar essas mulheres. Gente, lá no colégio adventista ontem, uma criança de 7 anos faleceu, não dentro do colégio. E ele era amiguinho da Bebel ano passado. Ele chamava Enzo. No sábado de manhã ele começou a sentir uma forte dor de cabeça. E a mãe dele medicou ele, como qualquer mãe medicaria o seu filho que está com dor de cabeça. Quando chegou a noite, o menino convulsionou e foi para o hospital. E no trajeto do hospital ele teve 2 paradas cardíacas. No hospital ele teve mais uma parada cardíaca. E aí foram ver, ele estava com um tumor na cabeça, em estágio avançado. E ninguém sabia, filho único, 7 anos. Sabe qual é a descrição que a professora do Abraão disse para a turma? Enzo era uma criança alegre. Enzo era uma criança tão cheia de Deus que tudo para ele estava bom e ele não reclamava de nada. E ontem à noite, 11 e pouca da noite, o Senhor recolheu aquela criança. E sabe como que eu fiquei sabendo? O grupo de mães estava se reunindo para orar por aquela mãe 3 horas da manhã. E eu falei, meu Deus está levantando mães nas escolas. Amanhã vai ser o enterro daquele menino. As mães estão combinando de ir lá, de orar, de dar apoio àquela mãe. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Sabe? E sabe o que me impressionou? Tinha mãe no grupo que estava orando. Tinha mãe no grupo que estava de pé 3 horas da manhã rezando, porque não conhece Jesus como eu e você conhecemos. Mas precisou e entendeu que havia uma mãe precisando ser consolada, que havia uma mãe precisando ser levantada, que havia uma família precisando ser restaurada pela perda de uma criança de 7 anos. 7 anos. E às vezes em muitas oportunidades eu e você nos calamos, eu e você nos afastamos, eu e você ficamos só pedindo a Deus, Deus nos enche, nos enche, nos enche, nos enche, nos enche, e está tudo podre aí dentro, não te serve mais, está encardido. Roupa encardida, roupa velha, guardada, fica encardida. Roupa guardada, fica fedida. Sapato guardado há muito tempo, o que acontece com o couro? Se rompe. Eu trouxe um tênis, eu tinha um tênis lindo, 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 de uma coleção, coisa que eu nem tinha filho ainda, por isso que eu comprei na época, né, que hoje não dá mais. E esses dias eu peguei meu tênis, ele tá lá, e a hora que eu coloquei ele no pé, falei, guardado há muito tempo, ressecou, perdeu a cola, estragou. E eu falei, nossa, guardei tanto tempo esse tênis com medo de estragar, e porque ele estava guardado, ele estragou. Você está guardando o que Deus te deu para usar quando? Quando você for ungido pastor? Você está usando o que Deus te deu para você usar quando? Quando você foi enviado para outra cidade?
Você está guardando o que Deus te deu para você usar quando? Quando você formar, quando você tiver um diploma, quando você for casado, quando você tiver filhos, quando você isso, quando você aquilo. Não! O que Deus te deu é para que você use hoje. Hoje, Deus liberava sustento sobre o povo dele e diz: não guarda nada. Não guarda nada. É para comer hoje, é para beber hoje, é para usar hoje, porque amanhã eu dou algo novo. Crente que não dá, crente que não libera, crente que não ministra, crente que não derrama, é porque não confia em Deus. Você acha que você vai se derramar e vai ser frustrado? Confia em Deus. Você acha que você vai derramar e vai ser abandonado? Confia em Deus. Você acha que você vai derramar? Você acha que você vai pregar? Você acha que você vai investir tempo e as pessoas não vão te reconhecer? Não vão mesmo, mas confia em Deus. Vão te abandonar, vão te trair, vão falar mal de você, você vai virar piada, você vai virar chacota, você vai ser chamado de puxa-saco, de bajulador, de queridinho do pastor. Problema, seja usado por Deus. Libera, derrama, invista em vidas. É para isso que Deus te chamou. A gente não está em época mais de ficar só pedindo a Deus: oh Deus, me dá um carro. Oh Deus, me dá uma casa. Oh Deus, me dá uma roupa nova. Deus pode fazer isso. Isso não é pecado, não. Eu estou até pedindo a Deus: Deus, se o Senhor quiser, a minha opinião, a minha sugestão, pode trocar meu carro. Pode me dar a condição, Senhor, porque esse carro, ele testa a minha sanidade, a minha santidade, Senhor. Esses dias eu fiquei a pé lá na Paula de Apiaçu Coelho. E aí eu parei e saí do lado de fora do carro e todo mundo buzinando. E eu, tranquilamente, como eu sou tranquila, como eu sou calma, né? Como eu falo baixo, eu bati no capô do carro e falei: eu sou mulher, eu não consigo empurrar esse carro. Aí de repente brotou gente de tudo quanto é lado para me ajudar a empurrar o carro. E eu falei: Senhor, eu não sei se o Senhor percebeu, eu estou precisando trocar de carro. Mas isso não é meu foco, não. Se eu tiver que ir para a igreja a pé, eu vinha, porque foi assim que eu conheci Jesus. Isso não é meu foco, não. Diante do Senhor que eu estou falando isso para vocês. Já morei em casa de um cômodo, já dividi quarto. Sabe, você acha que se eu precisar abrir mão da minha casa, eu não abro? Abro. Você acha que eu precisar abrir mão já abri mão de emprego, já abri mão de dinheiro, já abri mão de oportunidade. Sabe por quê? O meu alvo não é esse. O seu alvo não deve ser esse. Deus vai te dar, Deus pode te dar casa, Deus pode te dar aquele marido Thor, Deus pode te dar aquela mulher maravilha, Deus pode te dar um ministério, Deus pode te dar uma igreja, Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, desde que você seja amigo, desde que você esteja cheio, desde que você não viva para estas coisas. Voltando lá, em 2 Coríntios 5:20. Segundo aos Coríntios 5:20, portanto estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. A Bíblia não diz que é Deus quem vai falar. A Bíblia diz que nós vamos falar em nome dEle, como embaixadores dEle, como propagadores dEle, como se Ele estivesse falando. Minha irmã crê que quando você abrir a sua boca, a voz de Deus vai ser ouvida. Quando você levantar a sua voz, fogo vão sair dos seus olhos, o seu olhar vai brilhar, as suas mãos vão ter chamas. Sabe quando você toca, sabe quando você fala e a pessoa estremece? É isso que vai acontecer quando você estiver cheio de Deus e falar em nome dEle. Você está jejuando, você está buscando a Deus, você está acordando para orar, você está dobrando seus joelhos, você está gastando tempo com o que deve ser gasto. Esses dias eu estava vendo um stories do pastor Bill lá da igreja. Eu sigo um monte de igreja, porque eu gosto de ver mídia de igreja, eu gosto de ver projeto de mídia, coisa de mídia, aí mando para Amanda, mando para as meninas, tem ideias, que ideia quando não é criada, ela é copiada, não se iluda, né? Nada nessa vida é desaproveitado no reino de Deus. Quando Deus te dá criatividade para criar, Ele te dá o quê? Coragem para copiar. Abraão Gerson Ribeiro, né? Que nos ensinou isso. E ele estava falando o seguinte: se você viu Game of Thrones, se você viu Friends, alguém que já viu Friends todo? Que vocês gostavam da série Friends, Game of Thrones? Se você viu Grey's Anatomy, se você viu Grey's Anatomy todo, dava para você ter lido a Bíblia de capa a
capa 17 vezes. Então, muitas vezes, meu irmão, você não tem comunhão com Deus, não é porque te falta tempo, não é porque te falta vontade. E eu estou parafraseando aquilo que eu ouvi. Muitas vezes você não se enche do poder de Deus, não é porque te falta tempo, é porque te falta vontade. Quando eu vejo a luta do Sérgio metódico mesmo, sabe, nos ritmos dele, Sérgio tem lista para tudo, Sérgio tem tabela para tudo, Sérgio é hiper organizado nas coisas dele. Você marca com ele 7 horas, se ele chegar às 7h05, a culpa é minha, eu reconheço. Porque por ele chega no horário, ele é corretinho com as coisas dele. E aí eu vejo o tempo, a luta dele para gerenciar tempo, para colocar 1000 coisas dentro de 24 horas. Mas às vezes ele está lá com a porta do quarto fechada, cheio de problema na cabeça, cheio com o coração acelerado, com o coração aflito. E ele está lá, eu estou orando por ele lá da cozinha, estou orando por ele de algum lugar, estou intercedendo por ele. E ele está lá escutando mensagem, ele está lá escutando louvor, ele coloca uma rede ativa para Deus ativar. E aí eu sei que quando... Eu sei dos conflitos pelos louvores que ele coloca, eu sei dos conflitos pelas mensagens que ele ouve. E aí às vezes ele liga lá no YouTube e fica ouvindo as mensagens aqui, ó, e editando foto da igreja, e editando vídeo da igreja, porque ele precisa ser cheio. É o tempo que ele desenvolveu, é o tempo que ele criou. Às vezes a gente tem um quintal na frente de casa, assim, na parte de baixo, e nós plantamos várias árvores frutíferas em vasos, porque a gente teve que cimentar a parte. Quantas vezes eu já peguei o Sérgio conversando com as plantas? Eu casei com high-tech, conversa com plantas. Quantas vezes eu já peguei ele com as mãos nos muros lá em casa sem rebocar, pedindo a Deus escape, pedindo a Deus vitória, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus sabedoria. Quantas vezes eu já peguei o Sérgio com a mão na testa assim, ó, orando a Deus. Quantas vezes eu já peguei ele cochichando com o Senhor. Quantas vezes eu já peguei ele orando lá na garagem, ele alimentando os cachorros e orando, porque foram mecanismos que ele mesmo gerou para se conectar com o Senhor. Você falar que você não está cheio, que você não consegue jejuar. Você consegue jejuar para um exame, mas não consegue jejuar para o Senhor, para você, para a sua vida com Deus. Você não tem tempo de oração, não tem tempo de parar na sua casa e ouvir um louvor. Até porque, gente, crente que ouve música do mundo tem que converter. Se tem playlist aí no seu celular de música do mundo, eu vou dizer para você sem medo de errar. E eu digo isso porque não tem intimidade contigo, meu servo, servo do Senhor. Se você consome esse tipo de coisa, você está em pecado. Você precisa converter, porque o alimento que entra vai determinar a saúde que eu vou ter. Sabe, é pecado ver Netflix? Não, eu tenho conta na Netflix, eu amo dorama, pousando no amor e um caminho sem volta. Eu sempre digo isso. Mas eu tô lá cheio de dorama pra assistir. Tô vendo um lá do Good Bad Mother lá, que é muito bom, inclusive, cheio de episódio, Doutora Tchá, cheio de episódio. Mas hoje eu precisei sentar e ler. Hoje eu precisei sentar e orar. O tempo é um só, as 24 horas são uma só. Eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, eu preciso dar um trato no meu marido, eu preciso dar um banho nos meus filhos, eu preciso cortar a unha deles, eu preciso lavar a roupa, eu preciso cozinhar, eu preciso orar, eu preciso mandar mensagem, eu preciso resolver pendência de discípulo de liderança no celular, ou ligar, ou visitar. E quantas vezes, se eu não me policiar nisso, eu não oro, eu não jejuo, eu não busco a Deus? Mas, meu irmão, eu preciso ser cheia, sabe por quê? Talvez você só está acreditando no que eu estou dizendo aqui agora, porque em algum momento você viu Deus na minha vida. Talvez você só está sentada aqui, ó, com fome, precisando de um banhozinho, precisando colocar um pijama, com sono, cansado, porque em algum momento você viu Deus na minha vida. Porque a gente só para ouvir aquilo que a gente acredita. Você só dá atenção naquilo que você acredita. E sabe por que você precisa ser uma pessoa de crédito, de valor, que alguém acredita? As pessoas precisam ver Jesus em você. Você vai falar assim, eu posso ver Jesus em você o tempo inteiro? Minha irmã, tomara, né? Porque eu não sei se aqui tem anjo, eu não sou anjo. E eu não faço questão de dizer que eu sou anjo. Eu até disse para as meninas esses dias, eu falei, olha gente, ser casado é uma caixinha de surpresa. Quem é que é casado, diga amém. Amém. Quem é que é casado, diga misericórdia. Misericórdia. Quem é que é casado, diga glória a Deus. Glória a gente fica oscilando entre essas 3 afirmações. Amém, eu sou casado. Misericórdia, eu sou casado. Glória a Deus, eu sou casado. Mas tem dia que eu acordo cheia de Deus,
Mas e eu acordo e digo para Deus, Deus, até meio-dia eu quero ser a mulher tola. A sábia não, Deus, até meio-dia me deixa ser tola, me deixa brigar, me deixa murmurar, me deixa, sabe, me deixa quebrar uns pratos, me deixa jogar umas xícaras, me deixa rasgar uns boletos, me deixa sentar com a pia suja e ver dorama, me deixa, Senhor, deixar as crianças com fome. Até meio-dia, Senhor, meio-dia eu volto para a mulher sábia. Eu volto a ser quem o Senhor me chamou para ser. Eu volto a fazer as coisas que o Senhor me chamou para fazer. Mas eu não posso. Eu tenho vontade, às vezes eu dou umas escorregadas, quem não dá, né? Às vezes a gente fala, menino! Marido! E aí ele olha pra mim com aquela cara assim, psh, né? Eu, meu Deus, perdão, perdão amor, perdão filhos. Mas eu preciso ser cheia de Deus. Eu não posso me dar o luxo de fazer as minhas vontades, eu não posso me dar o luxo de viver no meu tempo. Você está aqui hoje para ser cheio de Deus. Você está aqui hoje para ser adestrado como um cachorrinho mesmo. Que a nossa vontade é latir, morder, dormir e comer. Se você parar para pensar, o que um cachorro faz? Ele late, ele morde, ele faz cocô e xixi, ele come, dorme. E a gente às vezes vai como um cachorro. A gente quer comer a ração que Deus dá. Na verdade a gente não quer ração, a gente quer filé, a gente quer carne, a gente quer as coisas. E a gente quer comer o que Deus dá. A gente quer latir para os irmãos, a gente quer morder os irmãos, a gente quer dormir na vida com Deus e só quer ficar nessa vidinha. Só que o Senhor está nos chamando para ter drive. O Senhor está nos chamando para ser treinado, para ser adestrado. O Senhor está nos chamando para a hora que o inimigo colocar o pé no nosso terreno, a gente... Não vem aqui não que eu vou te morder, não vem aqui não que eu vou te avançar. Chega lá na casa do Abraão sem avisar para você ver. Se não tem um cão crente lá que não deixa o inimigo pisar naquele território. Deixa, Tefinha. Deixa, Thelma. Derrubaram a Thelma. É direto. Deus está te chamando para isso, para ser adestrado pela palavra dEle, para ser cheio da palavra dEle, para ser cheio da vida dEle, para ser cheio do fogo dEle. Meu irmão, para finalizar, deixa eu te dizer uma grande verdade. Crente que não é doido, crente que não é apaixonado por Jesus, crente que não tem a palavra de Deus como guia, como verdade absoluta, crente que não tem prazer em se alimentar da palavra e das ferramentas que o Senhor coloca para gerar vida em nós, crente que não é apaixonado, que não é amigo, que não tem prazer de pregar, não é crente. Você devia estar lá no Clube Cascatinho, no Clube Bom Pastor, jogando buraco. Você está perdendo o seu tempo. Sabe por quê que eu tenho prazer em falar de Jesus? Porque naquele grande dia, quando o Senhor vier, eu vou ver todas as pessoas que comigo estarão diante dele naquele grande dia. Eu não estou vivendo para isso aqui não. Eu ia usar uma expressão, mas eu não posso usar essa expressão, que é quando a gente se agacha, levanta e anda para esse mundo. Eu não estou nem aí para esse mundo. Sinceramente, isso aqui é uma fase, isso aqui é um tempo, isso aqui é uma preparação. Mas eu estou aí sim para aquele grande dia. Porque naquele grande dia eu vou me apresentar diante dele e eu vou prestar contas a ele da igreja que eu fui. Eu vou prestar contas a ele da palavra que eu tomei posse e que eu coloquei em prática. Eu vou e você também vai. Nós vamos prestar contas ao Senhor. Você acha que vida com Deus é só vir à igreja, ser abençoado, ficar rico? Não, isso não é vida com Deus. Vida com Deus é poder de Deus. Vida com Deus é palavra de Deus. Vida com Deus é mover de Deus. Vida com Deus é vontade de Deus. Vida com Deus é que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e que eu me constranja. Vida com Deus é vidas alcançadas, é transbordar, é derramar do Senhor. Essa pessoa que está aí do seu lado, ela é importante para você? Provavelmente sim, que você se sentou do lado dela. Olha para o lado, vê se tem alguém importante aí perto de você. Às vezes é a sua mãe, às vezes é seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Às vezes é um amigo querido, às vezes é o seu discipulador, é o líder de célula. Sabe por que essa pessoa está aqui? Porque alguém foi igreja para a vida dela. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você não é mais uma vagabunda? Sabe por que você não é mais um homem vagabundo? Sabe por que você não é mais aquela escória do mundo? Sabe por que você aceita o lavado, remido
redimido, salvo, justificado, porque alguém se dispôs a pregar, alguém se dispôs a insistir, alguém orou, alguém jejuou, alguém ensinou, alguém pagou o preço, alguém se moveu de compaixão e de íntima compaixão por você. Alguém não quis ser uma igreja que vem cantar louvores, que vem levantar as perninhas, que vem tirar foto para postar no Instagram. Alguém quis ser a igreja que muda vidas. Alguém quis ser a igreja que visita, que ora, que unge, que vai para monte, que entra em batalha, que prega, que senta, que exorta, que repreende, que anima, que levanta e que diz: eu estou contigo, conta comigo. É para isso que Deus está te chamando. É com esse espírito, sendo forte, sendo corajoso, porque o Senhor está com você, que nós vamos sair por aquela porta e pregar a palavra de Deus. O que vai fazer efeito não é o quão bonito você sabe falar, porque os fundadores dessa igreja mal sabiam falar. Essa igreja começou, esse trabalho no Brasil e no mundo começou em cima de um caixote de cebola, com um homem grosseiro, rude, cheio de debilidades, e continuou, porque os pioneiros da nossa igreja, a essência da nossa igreja é um povo simples. Quanto mais eu conheço essa igreja, mais eu a admiro. Quanto mais eu conheço quem colocou a mão no arado por essa igreja, mais eu admiro esse povo, porque é um povo simples, mas um povo cheio de Deus. Você tem pastores que começaram essa igreja orando até colocar sangue pela boca. Você tem pastores que podiam estar muito longe daqui, com propostas muito maravilhosas de ter uma vida extraordinariamente prósperas, mas decidiram estar aqui, lutando contra tudo, contra todos, para servir a Deus. Você tem pastores aqui que sofrem, que pagam preço, que muitas vezes não têm, mas dão, que muitas vezes não estão vivendo, mas ministram, que muitas vezes não recebem, mas doam. Você tem pastores aqui que sofrem diante do Senhor, chorando, gemendo diante do Senhor, mas estão ali com vida e com alegria servindo. Os líderes da sua célula são pessoas que estão pagando preço por você. Os pastores, os seus discipuladores, seus apacentadores, são pessoas que estão pagando preço por você. Valorize isso. Se você é esse líder, se encha ainda mais de Deus. Se você é a pessoa que está recebendo, se encha de Deus e peça a unção dobrada dessa unção que está sobre a vida do seu líder. Todas as pessoas que são referências para mim, eu peço a Deus: Deus, me dá algo que ela tem. Talvez a capa dela não me cabe, a armadura dela não me cabe, a roupa dela não me cabe, a unção que está sobre ela não me cabe, mas aquilo que o Senhor usou para mudar a minha vida através dela, use em mim para mudar a vida de outras pessoas. Eu quero dizer para você que eu cheguei aqui diante do Senhor sendo uma pré-adolescente, depressiva, extremamente arrogante, briguenta, nervosa, chateada, magoada, ofendida, frustrada, com os meus pais separados, com meu pai saindo de casa, com os meus avós, os 3 falecendo assim, em questão de dias eu perdi todos os avós que eu tinha. Em questão de dias eu perdi o meu pai. Em questão de dias a minha irmã ficou doente. Em questão de dias minha mãe teve derrame cerebral. Em questão de dias minha vida virou de cabeça para baixo. Mas quando eu cheguei diante de Deus e pessoas começaram a se aproximar de mim dizendo: você precisa de uma mãe? Deixa eu ser sua mãe. Você precisa de um pai? Deixa eu ser seu pai. Você precisa de irmãos? Deixa eu ser seus irmãos. Você precisa de um ombro? Deixa eu ser seu ombro. Você precisa de um joelho? Se você não consegue, deixa eu orar com você. Deixa eu orar por você. E é por causa dessas pessoas que Deus usou que eu estou aqui. É por causa dessas pessoas que Deus usou para me encorajar, para ministrar sobre a minha vida. É por causa dessas pessoas que não largam a minha mão até hoje, que sabem que eu sou falha, que sabem que eu tenho problemas, que sabem que eu tenho debilidades, que eu, meu marido e os meus filhos nos mantemos na presença do Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Há vozes de Deus, voz de pessoas de Deus, que Deus usa para nos levantar e para liberar sobre nós a presença dele. Há muitas pessoas aqui que são usadas por Deus para abençoar a minha vida, e não são poucas. Não são poucas. Não são poucas. E eu louvo a Deus porque elas não se calaram diante do que Deus liberou sobre elas. Porque elas não se calam, porque elas não se amarram, porque elas não retêm, porque elas não enterram aquilo que Deus tem colocado sobre elas. Eu queria pedir para que ficasse de pé nessa hora os líderes de célula. Líderes e vice-líderes.
estava a caminho daqui, o Senhor me deu uma direção e de ungir todos os líderes de célula nessa noite. Lá na sua célula tem se levantado grandes desafios. Pessoas que estavam fervorosas na presença de Deus e que de repente o diabo começou a minar, começou a soprar. E Deus mostrou nitidamente um levante de Satanás contra as células dessa igreja, contra as pessoas que estão na célula, gerando desânimo, gerando apatia, gerando frieza, gerando confusões nas células, gerando distanciamento, gerando rebelião, gerando brigas, discussões. Isso é algo muito claro que o Senhor liberou, que o Senhor me mostrou. E eu quero orar. Marquinhos, assim já vai. Eu vou pedir o pastor Sérgio, o pastor Marquinhos, a pastora Cíntia, para passar ungindo os líderes e orando. E você que está assentado, eu não vou pedir para você ficar de pé, senão eles vão confundir entre os líderes. Você que está assentado, levante as suas mãos. Abra os seus olhos, nós vamos orar por esses líderes. Nós vamos clamar a Deus por esses líderes. Nós vamos clamar a Deus por esses homens e mulheres que estão liderando células. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer na igreja está começando nas células. As vidas que estão sendo alcançadas, as vidas que estão sendo evangelizadas, as vidas que estão sendo levadas e transformadas pelo Senhor, têm sido geradas nas células. Você que está sentado, levante as suas mãos. E eu quero te encorajar a, neste momento, fazer uma oração de guerra. A hora que todos os líderes estiverem ungidos, eu vou te chamar para ficar de pé. E nós vamos começar a orar. Nós vamos começar a abençoar esses irmãos. E nós vamos começar a liberar sobre as células o poder de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada líder de célula nesta noite. Pai, em nome de Jesus, toma esses homens e mulheres que aqui estão, casados, solteiros, jovens, adultos, adolescentes. Pai, cada um tem servido ao Senhor conforme a medida que o Senhor entregou para eles. Espírito Santo de Deus, eu te peço que agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, esses líderes sejam tocados, sejam revestidos do poder de Deus, cheios, até transportar da tua glória. Meu Pai, que todo cansaço, meu Pai, que toda rejeição, meu Pai, que toda apatia, Deus, que toda frieza, Pai, que em nome de Jesus, todo sentimento avassalador, destruidor, que se levanta contra a mente, contra os sentimentos, contra os pensamentos desses líderes, nesta hora, caia por terra, em nome de Jesus. Todo levante contra a saúde, todo levante contra o casamento, contra as empresas, contra os negócios, contra o trabalho, contra os filhos, os pais, os irmãos, a família, a parentela, todo levante de Satanás contra esses líderes, caia por terra em nome de
sexta, no sábado. Nós cremos, Senhor, que no domingo nós ouviremos: eu cheguei enfermo e fui curado. Eu cheguei enfermo e fui curado. Eu cheguei oprimido e fui liberto. Pai, leva paralíticos às celas e os faça andar pelo poder do Senhor. Leva, Senhor, cegos e os faça ver. Nós cremos no poder que o Senhor alcança em cada casa. Pai, a sogra de meu Pai, nós cremos, Deus, que o Senhor vai ressuscitar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai fazer assim como o Senhor fez na tua palavra, assim como o Senhor fez com a sogra de Pedro, com a filha de Jairo, assim como o Senhor fez com a mulher hemorrágica, assim como o Senhor fez com a mulher pecadora, com a mulher que ia ser apedrejada, assim como o Senhor fez com o cego Bartimeu, assim como o Senhor fez com tantos homens e mulheres. Oh Pai, levanta o teu povo para ser instrumento de milagres em nome de Jesus. Levante as suas mãos e comece a pedir ao Espírito Santo para descer sobre a sua vida. Comece a pedir ao Espírito Santo para te encher até você transbordar. Comece a pedir ao Espírito Santo para tirar todo o estoque de óleo velho que está aí dentro. Comece a pedir ao Espírito Santo para expelir o vinho que virou vinagre, o azeite que ficou rançoso, para expelir tudo aquilo que está estocado, para expelir tudo aquilo que está velho, todo desânimo, toda tristeza, toda preguiça, toda apatia, toda falta de iniciativa. Oh, pede o Espírito Santo agora para remover isso de dentro de você. Oh, Deus, não coloca vinho novo em odre velho. Peça a Deus para renovar seu odre agora. Peça a Deus para renovar seu odre agora. Peça a Deus para renovar o seu amor. Peça a Deus para renovar a sua compaixão. Peça a Deus para te dar clamor. Peça a Deus para gerar em você um clamor pelas almas. Peça a Deus para renovar as suas forças. Peça a Deus para renovar a sua oração. Peça a Deus para renovar o seu jejum. Peça a Deus para renovar a sua busca. Oh, Espírito de Deus, ministre em nós, Espírito de Deus. Libera sobre nós, Espírito de Deus. Você que está aqui, que pode, levante as suas mãos e comece a glorificar o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te renovar nessa noite. Deixe o Espírito Santo te renovar. Você é embaixador de Cristo. Você é representante dele. A sua voz diz o que a voz de Deus diz. A sua boca diz o que a boca de Deus diz. A sua mão cura quem Deus quer curar. A sua mão toca quem Deus quer tocar. Os seus pés estão se preparando, estão levando as boas novas do Senhor. Deixe, peça a Ele. Espírito de Deus, 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 gere propósito em nós. Espírito de Deus, nos dá compaixão. Espírito de Deus, nos dá amor. Espírito de Deus, gere em nós. Espírito de Deus, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Peça a Ele, Espírito, 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 que desce como fogo. Peça a Ele, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Levante suas mãos, declare essa verdade. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Rapidamente, dê uma pessoa que está do seu lado. Espírito Santo de Deus, toca na tua igreja nessa hora. Espírito Santo de Deus, que desce como fogo,
Nós precisamos do batismo de fogo em nossas vidas, a marca do fogo sobre nós. A obra é tua, a igreja é tua, o mover é teu, a palavra é tua, a unção é tua. Por isso que eu te peço nessa noite, meu Deus, sela o teu povo, marca o teu povo, batiza esses líderes que aqui estão com batismo de amor, batiza esses líderes que aqui estão com batismo de compaixão pelas almas, batiza os líderes que aqui estão, batiza a tua igreja que aqui está, Pai, com batismo de amor, batismo, Pai, de amor pelos que perecem. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe as células dessa casa, que abençoe cada trabalho, cada ministério dessa casa. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que aqueles que servem no altar, que servem nos bastidores, aqueles que nem são vistos, às vezes que nem são lembrados, às vezes que nem são notados, mas que tem ali, Senhor, homens e mulheres se dedicando para que vidas sejam salvas. Quando alguém cozinha, cozinha para que alguém seja salvo. Quando alguém está na portaria para que alguém seja salvo. Quando alguém lava o banheiro, lava para que alguém seja salvo. Quando alguém serve uma água, serve para que alguém seja salvo. Quando alguém está na multimídia, no louvor, na dança, no teatro, está ali para que alguém seja salvo e alcançado pelo Senhor. E, ó Deus, eu te peço também para que abençoe as células. Em cada ponto, em cada casa, das mais simples, Senhor, as mais luxuosas. O Senhor não tem restrição para entrar em nenhum lugar. Mas que esses líderes sejam carregadores da glória do Senhor. Que onde eles colocarem o pé, Satanás bata em retirada. Que quando eles levantarem a voz deles, Satanás bata em retirada. Nós profetizamos cura. Nós profetizamos milagres. Nós profetizamos salvação. Nós profetizamos transformação em cada célula, em cada vida, em cada pessoa, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero te convidar a jejuar pela sua célula. Se você lidera, se você faz parte, quem não se envolve, não se desenvolve. Deus vai fazer crescer. E Deus ordena a bênção dele onde há unidade. A palavra do Senhor diz: Deus ordena a sua bênção onde há unidade. Onde há unidade, Deus ordena a sua bênção. Se você está ali recebendo, bebendo, ou se você está ali servindo e derramando, jejue pela sua célula. Jejue por isso que nós estamos fazendo aqui agora. Abençoe o lugar onde a sua célula funciona. Abençoe o ministério que você faz parte. Ore, jejue e declare a palavra do Senhor. Declare a palavra do Senhor. Pague o preço. Deus, o Espírito Santo vai te acordar às 3 horas da manhã. É para você orar. É para você orar. É para você gemer. É para você pagar o preço. E quando você se repousar e acordar no outro dia, você vai fazer: Senhor, eu semeei para que vidas sejam salvas, para ser a igreja do Senhor. Quando você chegar na sua célula essa semana, ore por milagres. Lembra da ilustração da menina que pediu chuva? Do povo que orou pedindo chuva? E quando saíram, só uma menina levou o guarda-chuva? Você vai chegar na sua célula com seu guarda-chuva, porque vai chover. Vai chover milagre, vai chover transformação. Ore por milagres, ore por curas. Ore declarando a palavra que está lá em Tiago 5,14. Se alguém está enfermo, chame o líder, impõe as mãos, unja com óleo, declare a cura. É isso que você vai fazer. Irmãos, nessa noite nós vamos orar. E quem aqui precisa de uma resposta vai receber resposta. Irmão, nós vamos orar. E quem aqui precisa de uma cura vai ser curado. Irmão, nós vamos orar. E quem aqui precisa de libertação, o Senhor vai libertar hoje, aqui, agora. Você vai ser esse líder ousado e cheio de Deus, para deixar Deus fluir. Quantos se comprometem a ser essa pessoa? Quantos desejam ser essa pessoa? Então diga assim: a minha célula é casa de milagres. A minha célula é casa de milagres. Diga comigo: estamos num tempo de milagres, num tempo de sobrenatural. E nós veremos coisas sobrenaturais acontecendo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E domingo, eu creio, nós teremos testemunhos daquilo que Deus já está
fazendo. Domingo, quando você chegar, pode procurar o pastor Abraão e falar: eu quero contar um testemunho de um milagre que aconteceu lá na minha célula, porque eu creio, Deus está operando milagres. Amém? Que Deus te abençoe.